Você tem um dom fantástico. Todos nós temos um dom incrível que nada mais no universo inteiro é capaz de reproduzir. Você sabe o que é? É ser a gente mesmo. Parece simples, mas eu vou te explicar um pouquinho melhor. Você já parou para pensar que você ocupa espaço nesse universo? Ou seja, você preenche uma lacuna na existência, né? Dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. E a realidade é que em nenhum outro lugar, em nenhum outro tempo e nem em toda a história do cosmos, a matéria e todas as outras formas de energia que compõem uma individualidade, que é você, estiveram ou estarão organizadas da mesma maneira como elas estão agora, em você, nesse instante. Você é absolutamente único. E tudo aquilo que é único se torna valiosíssimo. Então por que você ainda se impede de expressar genuinamente quem você é? Pode se ajeitar na cadeira aí, que hoje eu vou falar sobre a maior trava da nossa expressão genuína e sobre como nós podemos começar o processo de liberação da nossa essência nesse plano aqui, nessa existência. Mas antes disso, me ajuda deixando um clique no like aqui embaixo que você faz esse vídeo ser distribuído para outras pessoas que também precisam refletir um pouquinho sobre como elas se posicionam no mundo, tá? Olha, todos nós já passamos por um momento onde o nosso corpo e a nossa alma queriam agir, mas algo nos segurou nesse momento. Os mais tímidos provavelmente vão se identificar com essa cena. Vou dar um exemplo aqui. Uma festa, por exemplo, todo mundo tá dançando, você quer muito ir lá pra pista, você soltar, se mexer, mover o corpo, mas acaba ficando no cantinho, sentado, colado no canto, né, só balançando um pouquinho pra lá e pra cá, quase que imperceptivelmente ali, né, enquanto observa as outras pessoas se divertindo e fica se convencendo do porquê de você ter ficado ali. Às vezes o crítico vem à tona, né, e fica olhando para todo mundo que está se divertindo com desdém, com um ar de superioridade, como se fossem meros animais ali brincando e pulando entre si. E aí às vezes se beber um pouco, né, se conseguir se soltar um pouco mais, aí se levanta, vai lá dançar também, né? Mas por que isso acontece? O que faz você ter ficado ali no cantinho quando existe um impulso genuíno de agir, de se mexer, nesse caso, de dançar? O que te parou nesse momento? Talvez a vergonha seja uma das primeiras coisas que venha na sua mente, né? Mas vergonha de quê? De dançar mal? Vergonha de ser julgado? De não saber como se mexer, de saber o que fazer? Por acaso, se você estivesse sozinho, se você não tivesse ninguém por perto, estivesse num lugar tão escuro que quase ninguém pudesse te ver, será que ainda assim você sentiria vergonha? Talvez, mesmo nesse ambiente, você poderia ainda ter um pouco de vergonha, né, por imaginar que tem alguém te vendo. Ou talvez você já tenha internalizado aí dentro de você o olhar de julgamento do outro, né, que precisa ser um trabalho um pouco mais terapêutico, mais profundo para conseguir liberar mesmo. Mas eu já te adianto que depois que você realmente percebesse que ninguém consegue te ver, você não sentiria mais tanta vergonha. A vergonha ela é sempre associada à vergonha de ser visto, à vergonha de ser observado. Mas muitas vezes a vergonha que nós temos é até mesmo do nosso próprio crítico interno, como se fosse uma outra versãozinha de nós olhando pra gente falando assim, não, tá errado, não faz isso não. Quer ver um ato que muita gente tem vergonha de fazer em público, mas não tem tanta vergonha de fazer sozinho? Cantar, por exemplo. Se for o seu caso, comenta aqui embaixo, o hashtag eu canto no chuveiro. É sempre mais fácil se expressar quando ninguém tá olhando, mas sabe por quê? Porque quando alguém olha pra gente, é o universo inteiro que olha pra gente. É a vida que está nos observando. E ela faz isso o tempo inteiro, mas com plateia, né, fica um pouquinho mais nítido. E por vezes a gente não se sente digno desse olhar. E é por isso que existem lugares onde a prática terapêutica, por exemplo, é dançar no completo escuro ou dançar vendado. Nós também promovemos esse tipo de atividade nas nossas cerimônias de cacau, nossos eventos presenciais da Escola do Fluxo, por exemplo. E a gente faz isso porque, desse jeito, qualquer pessoa se sente livre para dançar, livre do peso de estar sendo observada. E dessa maneira ela consegue ir soltando as amarras mentais que ela tem sobre uma forma adequada de ser ou uma forma adequada de mover o seu corpo. Agora, espera aí um pouquinho. Essa palavra que eu usei aí, livre, ué, mas isso quer dizer que antes a gente não estava livre? Então, se a gente não estava livre, a gente estava o quê? Estava preso? Mas preso pelo quê? Preso pela vergonha de ser quem se é. Se você já se sentiu preso pela vergonha de ser você mesmo, comenta aqui embaixo sobre a sua experiência também, sabe que você não está sozinho, eu já tive muito e com certeza deve ter ainda alguns pontos cegos que eu ainda sou, que eu ainda tenho vergonha, mas isso é um processo natural. Absolutamente todo ser humano se sente de alguma forma inadequado em algum lugar, ou grupo, ou momento de vida.
E aprender a reconhecer esse sentimento e saber então o que fazer com eles é algo libertador. E você que está aí assistindo o vídeo, quando você compartilha uma história sua nos comentários, outras pessoas se identificam, você também contribui para um processo de libertação de outras pessoas, de outras mentes também. Você conhece o livro A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown? Nesse livro ela tem uma passagem que ela diz o seguinte: a vergonha é a mais poderosa das emoções. É o medo de não sermos bons o suficiente. E a partir dessa citação aí, eu quero te lembrar de uma coisa que eu falei lá no início do vídeo. Você é absolutamente único. Você é absolutamente única. E dessa forma, você se torna incomparável. O seu valor, o valor da sua existência, não é algo condicional. Ele não depende de outra coisa. Sem você, algo faltaria no universo. Essa lacuna que está sendo preenchida nesse momento pelo seu corpo, estaria faltando uma pecinha encaixada ali dentro do grande quebra-cabeça. Sentir que você não é bom o suficiente, ter vergonha de quem você é agir contra o próprio princípio da vida. A própria oportunidade que você teve de estar aí agora, assistindo esse vídeo, preenchendo o espaço que você preenche, os lugares que você ocupa. Você não está aqui de brincadeira, você não está aqui de rolê. Cada pedacinho desse todo incompreensível que nos cerca, que nos atravessa, tem um papel. E no seu universo particular, você é o protagonista de toda essa peça, de toda essa brincadeira. Qual o papel que você está ocupando? Mas para você conseguir definir que papel é esse, você primeiro precisa se aceitar e se abrir para intuir, então, para sentir qual que é esse papel afinal aqui para ser cumprido nessa vida. E esse é só o primeiro passo, tá? O segundo é conseguir criar coragem e desenvolver firmeza para incorporar a sua intuição e manter-se consistente nela, porque não adianta nada receber aí o sentir divino, né? Outra coisa é botar ele em prática. E nesse sentido, a coragem é o início do fim da vergonha. E eu falo início do fim porque não acaba de uma vez, né? Quem dera. Nós temos camadas e mais camadas. Todo esse processo mais se assemelha a uma espiral do que uma linha reta, de fato. Nós vamos passar pelos mesmos pontos diversas vezes, mas em níveis diferentes de consciência e de maturidade. E ao mesmo tempo que nós progredimos, nós também damos algumas voltas aí, conseguimos nos ver com um pouco mais de perspectiva, conforme vamos para os lados, né, no nosso caminho de evolução. Quando a gente acha que superou toda a vergonha, lá tá a vida nos dando aquela banda gostosa, aquela rasteira para nos ensinar a ter um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de humildade, né? E aí, como disse também um outro autor, né, o Jung Pueblo, ele fala, cure-se, mas sem pressa. Não é sobre chegar no final, sobre chegar em algum lugar, mas sim sobre vivenciar cada pedacinho dessa jornada que é existir. Então, de forma resumida, apenas para ressaltar alguns pontos aqui. Primeiro, você é único, sempre se lembre disso. Ninguém pode gerar no universo o mesmo efeito que você gera. E assuma quem você é para você mesmo e depois então para os outros. Isso vai facilitar o seu processo de autorrevelação, de autodescoberta, de florescer, de desabrochar da sua consciência. E depois de se aceitar, é necessário sim desenvolver coragem e firmeza para ter constância nessa nova caminhada. A intuição, a coragem, a paciência são elementos imprescindíveis nesse processo de remoção, de limpeza das nossas vergonhas. Com o tempo e com a prática, né, esses elementos eles vão se tornando mais palpáveis, né, menos filosóficos, e você vai percebendo naturalmente qual que é a necessidade desses aspectos da intuição, da paciência, da coragem aqui e ali nos seus desafios cotidianos. E é desse jeitinho aí que você vai tomando mais as rédeas, e mesmo quando a vergonha aparecer de novo, você não vai permitir que ela te impeça de você ser quem você é de verdade. Você consegue perceber ela se manifestando. E é uma caminhada de uma vida inteira mesmo, não tem mais para onde ir, então tenha certeza de que vale a caminhada, vale a jornada, vale entender quem se é e como ser inteiramente a si mesmo. E se você quiser entender mais sobre como escutar a si mesmo, sua intuição e esse florescer, esse desabrochar da vida aí, da sua própria essência, da sua própria flor vindo à tona, assiste esse vídeo aqui que pode te ajudar também, beleza? Te vejo no próximo. Um abraço.